Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Ontem recebi um comentário no vídeo que eu fiz com o título Alerta Vermelho por conta da entrega do Pacto das Catacumbas aos participantes, os bispos que estão no sínodo, e veio um que segue o canal ou não sei, mas veio fazer um comentário. E ele escreveu assim, eu quero colocar o comentário aqui ao lado. Vocês são os novos protestantes. Até hoje eles acham que estão com a verdade. Fez uma carinha de risada, é uma pena. Igreja dividida e esse canal ajudando. Pois bem, diante desse comentário, eu queria só tecer uma opinião. Primeiro, que nós não somos protestantes, nós somos católicos, verdadeiramente católicos. Buscamos a verdade baseado aqui, nesses livros aqui da tradição, do catecismo, o que ensina os santos, os padres da igreja, a doutrina de sempre da igreja. Isso não é ser protestante. Ou vai dizer que, por exemplo, quando São Francisco de Assis restaura a igreja por dentro, vai dizer que ele protestou contra o Papa? Ou que mostrou que precisavam-se aparar algumas arestas? Da mesma forma, quando Santo Ambrósio se levantou contra o arianismo. Sempre, e eu não quero aqui colocar o canal ou colocar o papel daqueles influenciadores ou padres ou qualquer pessoa que está tentando mostrar a luz da verdade às pessoas. Não é ser melhor do que ninguém, mas é mostrar a realidade. Nós não podemos compactuar com essa igreja da libertação que nós temos aqui. Infelizmente, eu não queria falar isso, mas infelizmente nós temos uma igreja que está tomada pela teologia da libertação no Brasil e agora o negócio avançou mais lá em cima e está no sínodo. Todo pensamento da teologia da libertação, de uma isonomia horizontal ao invés da hierarquia vertical, ela está presente nesse sínodo. Querem, de toda forma, qualificar os leigos, sendo importante como os clérigos. Não, existe uma diferença muito grande daqueles que são ministros ordinários para aqueles que não são ordinários. Nós dependemos, sim, daquelas mãos ungidas para termos os sacramentos, para recebermos os sacramentos. E, claro, eu falando de uma visão particular, de uma mística como Santa Francisca Romana, que viu padres entrando no inferno e viu que o demônio cortava a mão fora desses padres no inferno, colocava numa sala separada porque as mãos ungidas dos sacerdotes iluminavam o inferno. Ou seja, a missa que um padre da teologia da libertação celebra, se seguir corretamente a fórmula do missal, é perfeitamente válida, mesmo o padre ensinando coisas que não são tão corretas ou coisas erradas mesmo na homilia. Mas nós temos que conscientizar e como temos recebido testemunhos. Como temos recebido testemunhos. E, porventura, gostaria de fazer um pedido a vocês. Vocês que, de certa forma, aprenderam aqui com esse apostolado, com o canal Católicos de Verdade, sobre coisas que vocês não sabiam, não tinham aberto os olhos ainda, contem seu testemunho. Por favor, peço que, por gentileza, coloquem o seu testemunho nos comentários.
Porque todos os dias, meus irmãos, eu recebo vários e vários testemunhos de pessoas falando que a partir do vídeo do canal, dos vídeos do nosso canal, mudaram muito a sua visão a respeito de igreja, a respeito da Santa Missa, a respeito do amor pela Eucaristia, a respeito de pontos que muitas vezes ainda não tinham percebido que existia um viés ideológico inserido ali e que muitas vezes não se tinha percebido. Como recebi testemunhos com aquele vídeo, aqueles 2 vídeos que nós fizemos aqui a respeito das músicas, de como a teologia da libertação tinha se inserido nas músicas que nós cantávamos na missa das igrejas. Também a respeito da comunhão, de joelhos e na boca, aquela campanha que atingiu muitos e muitas pessoas vieram testemunhar que depois daquela campanha, que muitos influenciadores ajudaram, que muitas paróquias começaram a adotar o genuflexório nas filas para aqueles que queriam comungar de joelho na boca. Você fala assim, mas são coisas pequenas, mas é assim, cada mudança pequena que nós temos internamente e que as pessoas têm também, tendo como referência os vídeos que nós fazemos aqui, é uma vitória importantíssima, porque durante 60 anos nós temos um sistema destrutivo falando que essas coisas de piedade, de devoção, de amor a Jesus Eucarístico, de colocar Jesus Cristo no centro da nossa fé, não são mais necessárias. O importante é fazer um trabalho social, o importante é ter uma luta de classes, o importante é tentar fazer o céu aqui na terra. Verdadeiramente, esse trabalho de conscientização não é muito fácil. Tem pessoas que não aceitam e acham que tudo na igreja é suscitado pelo Espírito Santo, como se o Espírito Santo se contradizesse. Como se o Espírito Santo se contradizesse. Tem coisas, meus irmãos, que não foi o Espírito Santo, como o cardeal falou na semana passada. Tem coisas que não são o Espírito Santo, não podemos colocar tudo na conta do Espírito Santo, não. Tem gestos humanos, gostos humanos, opiniões humanas que estão regendo muitas situações. Ou vai falar que um padre que manda todo mundo pegar a Eucaristia sob 2 espécies, o corpo e o sangue, na mão, ele está usando a opinião própria dele e não o que o magistério ensina na introdução geral do Missal Romano, na instrução geral do Missal Romano, que vai dizer que dessa forma só se pode comungar direto na boca. Vocês estão entendendo como que é a questão? Vai falar que se o Espírito Santo suscita uma coisa, ele suscita outra? Não. Tem muitas coisas na igreja, sim, que são pessoas que estão agindo. E não é o Espírito Santo. Não podemos colocar tudo na conta do Espírito Santo. E daí, você cobrar que a missa seja bem celebrada, você cobrar que as pessoas tenham amor e devoção à Eucaristia, você cobrar uma igreja ortodoxa, retinha, fazendo as coisas como está previsto e que foi pensado. Se você cobrar isso, cobrar que padres sejam padres, que bispos sejam bispos, que religiosos sejam religiosos, você cobrar isso, você está sendo protestante? Então, nós estamos colocando muitos santos que já serviram na igreja e que dão seu testemunho de vida como protestantes. Ué, porque se tiveram vozes que se levantaram e falaram, não, o caminho é outro, parece que tem alguém que está com escama nos olhos aqui e não está vendo o caminho. Entenderam? Então, diante desse comentário, meus irmãos, que eu fui chamado de protestante, que estou dividindo a igreja, eu só posso falar que a pessoa que colocou esse comentário, ela infelizmente ainda não percebeu que realmente existe um trabalho destrutivo
que está acontecendo na igreja e muitas vezes pela própria igreja. E já, isso aí está no Catecismo da Igreja Católica, número 675, isso daí não é novidade. Agora, nós temos duas opções, até com as duas mãos, não é quatro não, é duas opções. Duas opções. Ou nós aceitamos tudo essas porcarias que querem colocar na igreja, achamos que é tudo normal, que não precisamos nos converter não, que está tudo certo, ou nós seremos, mais uma vez eu falo isso, nós seremos a resistência e temos que lutar pela verdade de sempre da igreja. São esses dois caminhos que nós temos. Agora, cada um escolhe o lado que quer seguir. Eu prefiro continuar com a igreja de sempre, com a doutrina de sempre, com a moral católica de sempre. Se vocês querem ser modernistas, fiquem à vontade. Deus dá a liberdade. E como Deus me deu uma liberdade para agir, eu tenho a liberdade de pregar e anunciar a verdade a quem quiser escutar. O canal é público, então infelizmente eu não vou conseguir que aqueles bitolados parem de ver. Mas nós temos a opção de bloquear. Aqueles que vêm ofender, bloquearemos sim. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!